Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início ao estudo do sistema cardiovascular. Então temos a primeira aula da série Sistema Cardiovascular e vamos falar um pouco sobre a morfologia do coração e os vasos da base. Então traçamos alguns objetivos para essa aula. Vamos identificar os elementos constituintes do sistema circulatório, também descrever a morfologia externa e interna do nosso coração, além da sua forma, localização e função. Vamos também descrever a morfologia dos vasos da base do coração, além de falarmos sobre os vasos que fazem o suprimento cardíaco, no caso, as nossas artérias coronárias. Alguns autores eles trabalham com a ideia de que o sistema cardiovascular é o mesmo que o sistema circulatório, porém o sistema cardiovascular na verdade ele é uma subdivisão do sistema circulatório, tá? O sistema circulatório ele é formado pelo sistema cardiovascular e pelo sistema linfático. O sistema linfático será objetivo de uma próxima videoaula, então iremos marcar uma videoaula específica para falar sobre ele. E a aula de hoje nós falaremos sobre o sistema cardiovascular, que é o sistema formado pelo coração e vasos sanguíneos. Então, o sistema cardiovascular ele vai desempenhar algumas funções importantes para o nosso organismo. Então, vai, através da circulação, promover a condução de diversas substâncias para o nosso corpo, distribuindo essas substâncias pelos nossos tecidos e também vai ser responsável por remover diversas outras substâncias e levar essas substâncias até os nossos órgãos excretores, tá? Ou ainda realizar uma reciclagem, um reaproveitamento dessas excreções metabólicas. Os elementos essenciais que são conduzidos através do sistema cardiovascular para o nosso corpo são o oxigênio, os hormônios e também os nutrientes. O oxigênio ele é adquirido através da nossa respiração, através do processo de hematose, e ele será importante para as nossas células, pois a célula utiliza do oxigênio para realizar o seu metabolismo. O oxigênio ele vai ser necessário para a produção do ATP, que é a forma de energia utilizada pelas células. Os hormônios eles são produzidos pelas glândulas endócrinas e são liberados na corrente sanguínea, e através da nossa circulação, através do sistema cardiovascular, eles serão levados até os seus órgãos-alvos para que eles possam atuar. Os nutrientes serão adquiridos através do processo de digestão, né? Então, após a digestão pelo sistema digestório, nós realizamos a absorção e esses nutrientes caem na corrente sanguínea, caem na circulação e serão levados para todas as células do nosso corpo, para que as células utilizem esses nutrientes para que possam gerar as substâncias desejáveis através também do seu metabolismo. A gente vai também coletar algumas excreções metabólicas e celulares, né? Então, a excreção metabólica é aquilo que a célula não deseja mais utilizar. Então, essas substâncias são eliminadas e elas são liberadas na circulação. E o nosso sistema cardiovascular ele é responsável por entregar essas excreções metabólicas aos órgãos excretores. Então, o sistema cardiovascular leva até órgãos excretores, como o sistema urinário, né, que é responsável por produção de urina, e através da urina a gente também vai eliminar diversas excreções metabólicas e assim por diante, tá? O sistema circulatório também vai ser importante para o sistema imunológico, porque diversas células que participam do nosso sistema de defesa, né, o sistema imunológico, vão estar presentes na circulação. Então, os glóbulos brancos, nas células como leucócitos, monócitos, vão estar presentes circulando no sangue e também serão levados para os pontos aí de infecções, né, um ponto de uma determinada invasão, a partir da nossa circulação. Então, é a circulação que tem essa função
e participa, se atua no nosso sistema imunológico, né, auxiliando o nosso sistema imunológico. O sistema circulatório também vai ser responsável por promover a termorregulação. Termorregulação nada mais é do que regulação da temperatura corporal. Nossa espécie ela é composta por indivíduos homeotérmicos, então nós funcionamos dentro de uma faixa ideal de temperatura e sabemos que se essa temperatura se elevar, nós teremos uma alteração, nós teremos um quadro de hipertermia, né, ou febre. Se essa temperatura baixar além dessa faixa considerada ideal, teremos um quadro de hipotermia. Tá? Então nós temos diversos mecanismos no corpo que são utilizados para tentar controlar essa temperatura corporal. Um desses mecanismos é realizado através do sistema cardiovascular. Então, em períodos de exposição ao frio, quando o ambiente está muito frio, a tendência é que a gente perda calor para o ambiente. E se a gente quando a gente começa a perder calor para o ambiente, a temperatura corporal ela tende a baixar. Tá? Para tentar controlar e diminuir essa perda do calor, acontece uma vasoconstricção periférica. Então, os vasos sanguíneos da periferia eles contraem, diminui o fluxo de sangue na periferia do corpo, como nos membros, né? E também na região da face, por exemplo. E diminuindo o fluxo de sangue, a gente vai diminuir a dissipação do calor, né? Diminuindo a perda do calor para o ambiente e ajudando a manter a temperatura corporal. Tá? No calor, tá? Ou seja, quando a temperatura do ambiente está elevada ou quando a gente realiza um exercício físico e produz calor, a tendência é que a temperatura corporal ela se eleve. Para tentar controlar essa elevação da temperatura corporal, vai acontecer uma vasodilatação periférica, né? Vai acontecer o inverso no calor. No calor, a gente promove uma vasodilatação periférica, aumentando o fluxo sanguíneo na periferia do corpo e aumentando também a dissipação do calor para o meio ambiente. E dessa forma, dissipando mais calor para o meio ambiente, a gente promove uma diminuição da temperatura corporal até os níveis ideais. E por último, a última função que eu cito aqui para o sistema cardiovascular é a função de transporte de nutrientes. Então, como eu citei, né, como eu comentei lá no início, os nutrientes que são adquiridos através do nosso sistema digestório, eles serão transportados para os tecidos também através da nossa circulação. O transporte desses elementos essenciais, como oxigênio, nutrientes, hormônios, ou até mesmo o transporte das substâncias que foram removidas do metabolismo celular, são transportadas, tudo isso vai ser transportado através de um tecido conjuntivo líquido que circula no interior dos vasos sanguíneos e do coração, que nós chamamos de sangue. Tá? Então, o sangue ele vai circular no sistema vascular dos animais, que é um sistema fechado e possui um fluxo unidirecional. Tá? Então, nos animais nós temos aí um sistema fechado, e isso quer dizer o quê? Que o sangue não extravasa para fora do sistema vascular, né? Isso pelo menos em quadros normais, em uma situação normal. E o sangue ele deve seguir um fluxo unidirecional, sempre no mesmo sentido. O sangue é constituído por duas partes distintas. Eu tenho uma parte líquida do sangue, que é o plasma sanguíneo, e uma parte sólida do sangue, que compõem os elementos figurados ou elementos celulares, que são as células, né, composto pelas células presentes aí no nosso sangue, como glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, fragmentos celulares e plaquetas. Ao realizar uma centrifugação em uma fração desse sangue, a gente consegue separar essas duas fases aí constituintes do nosso sangue, ou seja, o plasma sanguíneo e os elementos celulares. Então, o plasma sanguíneo ele é composto basicamente por água, por íons, né, íons potássio, sódio, cálcio, magnésio,
proteínas plasmáticas, algumas substâncias transportadoras, e tudo isso vai compor, em média, 55% do nosso sangue. Os elementos celulares ou figurados são compostos por glóbulos vermelhos, que nós conhecemos como eritrócitos ou hemácias, tá? Os glóbulos brancos, que são as células que compõem o nosso sistema imunológico, tá? Então, leucócitos, basófilos, eosinófilo, linfócito, neutrófilo, monófilo, todas essas células compõem o nosso sistema imunológico e vão estar circulando na corrente sanguínea. E as plaquetas, né, os trombócitos aqui, que são responsáveis, estão relacionados com a coagulação do nosso sangue. O sistema cardiovascular ele é composto basicamente por coração e vasos sanguíneos. Dentre os vasos sanguíneos nós temos artérias, veias e capilares, e temos uma videoaula exclusiva para falar sobre a diferença entre esses vasos. Agora a gente vai falar um pouco sobre a morfologia do coração, que é o principal órgão, né, podemos dizer assim, do sistema cardiovascular, já que ele é o órgão responsável pela força motriz da circulação. Então é ele que realiza a contração e através dessa contração ele vai bombear o sangue pelo interior dos vasos sanguíneos através aí do leito vascular, tá? O coração ele possui uma localização específica, possui uma forma e também funções, e a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Primeiro, a localização do coração, ao contrário do que muita gente fala por aí, né, que o coração está voltado, está no lado esquerdo do peito, né, a gente criou o hábito, por exemplo, de cantar o hino nacional com a mão no lado esquerdo do peito, porém o coração está no centro do tórax, em uma região denominada de mediastino. Porém, embora esteja no mediastino, ele está voltado para o nosso antímero esquerdo, está voltado para o lado esquerdo do nosso corpo. Então, o ápice do coração, que é essa região mais pontiaguda do coração, está voltado para frente, para baixo e para a esquerda. Enquanto a base do coração, que é essa região mais larga, e onde nós temos a entrada e saída de vasos aqui da base do coração, está voltado para cima, para trás e para a direita. Então o coração, se a gente observar ele bem, ele tem um formato geométrico de um cone, né? Ele tem um formato cônico, onde o ápice está para frente, para baixo, para a esquerda, e a base está para cima, para trás e para a direita. A função desempenhada pelo coração foi uma das funções foi há pouco citada por mim, né, que é a função de bombeamento. Então o coração ele funciona como uma bomba propulsora na qual ele vai ejetar o sangue no interior dos vasos sanguíneos e promover aí esse bombeamento do sangue até os tecidos do nosso corpo. Porém, o bombeamento não é a única função desempenhada pelo coração. O coração ele também tem uma função endócrina, tá? Professor, qual função endócrina tem o coração? O coração ele produz um hormônio que é o fator natriurético atrial, ou conhecido como FNA, tá? Então, fator natriurético atrial ou FNA, ele é um hormônio que está relacionado com o controle da pressão arterial. Ou seja, dentre os mecanismos que a gente utiliza para controlar a pressão arterial, nós utilizamos aí um hormônio que é produzido pelo próprio coração, que é o fator natriurético atrial ou ainda peptídeo natriurético atrial, tanto faz. Então, quando a pressão arterial ela está se elevando, o nosso coração ele libera o FNA, libera o fator natriurético atrial, e esse hormônio vai atuar lá nos rins, aumentando a taxa de filtração glomerular, ou seja, ele vai aumentar o trabalho do rim, o rim começa a produzir mais urina e, consequentemente, a gente vai eliminar mais urina, eliminando assim mais líquido, tá? Diminuindo a volemia do sangue, diminuindo o volume sanguíneo. Se eu diminuo o volume sanguíneo,
eu vou, consequentemente, diminuir a pressão no interior dos vasos sanguíneos e isso vai auxiliar no controle da pressão arterial. O coração ele está localizado aqui na região do tórax, no mediastino. O mediastino é o espaço localizado entre as cavidades pulmonares. Então nós temos as cavidades pulmonares, que são as cavidades onde estão alojados os pulmões, e entre eles nós temos o mediastino, que é o local exato onde nós temos a presença do coração. Então, nessa imagem dessa radiografia de tórax, a gente consegue visualizar bem tanto as cavidades pulmonares, como também o local onde o coração está presente, né? Aqui a silhueta cardíaca, e a gente consegue observar que o seu ápice está voltado para tanto para frente, para baixo, mas aqui na imagem, principalmente para o lado esquerdo, né? Bem visível que o ápice está voltado para o antímero esquerdo. E nós temos aqui a silhueta da região do coração, precisamente, e um pouco mais acima a região onde nós apresentamos os vasos da base do coração. Então todos os vasos da região do coração saem ou chegam no coração nessa região da base, tá? A gente ainda pode descrever uma localização mais precisa para o coração. Há pouco falamos que o coração está localizado no mediastino. O mediastino, porém, ele pode ser subdividido, tá? Então, nessa vista lateral, a gente consegue visualizar aqui a coluna vertebral posteriormente, anteriormente o osso externo. Então, esses são os dois limites aqui, ó, posterior e anterior para o nosso mediastino. Temos ainda o limite inferior, que é o músculo diafragma. Então, acima do músculo diafragma, nós temos a região mediastinal. E abaixo da clavícula. Então, o meu limite superior para o mediastino é a clavícula. O mediastino ele é dividido em mediastino superior e mediastino inferior. Tá? A partir do momento em que a gente traça uma linha imaginária que vai desde o ângulo do externo até o disco intervertebral, que está localizado entre a quarta e a quinta vértebra torácica. Tá? Então, essa linha imaginária vai dividir o mediastino superior do mediastino inferior. O mediastino superior é o local onde nós temos a presença de vasos da base do coração. Então, os vasos da base estão localizados aqui, em sua maioria, no mediastino superior. O mediastino inferior, ele ainda é subdividido, como a gente consegue visualizar aqui bem nessa imagem. Essa região mais anterior aqui, essa cavidade que está na cor azul, é a porção anterior do meu mediastino inferior. Tá? Então, esse é o meu mediastino inferior anterior. Temos ainda em amarelo e próximo aqui da coluna vertebral a divisão posterior do nosso mediastino inferior. Então, esse é o mediastino inferior posterior. E entre o mediastino anterior, que está em azul, e o mediastino posterior, que está em amarelo, nós temos essa parte laranja, ó, que é a localização onde está o nosso coração, né? A localização mais precisa do coração. Então, esse espaço nós vamos chamar de mediastino médio ou mediastino inferior médio. E esse é o local exato onde nós temos a presença do nosso coração. Tá? Então, em uma necessidade de descrever a localização do coração, a localização exata do nosso coração é no mediastino inferior médio. Para desempenhar a sua função, o coração ele realiza movimentos através da sua contração e do seu relaxamento. Então, a contração do músculo cardíaco nós vamos denominar de sístole, e durante essa contração o coração ele se esvazia, né? Ele ejeta o sangue através dos vasos sanguíneos. Durante a diástole acontece o relaxamento do músculo cardíaco
e as câmaras cardíacas, as cavidades cardíacas, elas se enchem novamente de sangue. Então a sístole nada mais é do que a contração do músculo cardíaco e a diástole está relacionado com o relaxamento do músculo cardíaco. Então durante a diástole o músculo ele vai promover o enchimento do coração e durante a sístole a contração muscular vai promover o esvaziamento das câmaras cardíacas. Então o coração ele é um órgão oco, ele possui cavidades no seu interior. As duas cavidades mais inferiores nós chamamos de ventrículos e o coração ele possui um ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. O ventrículo esquerdo ele possui uma parede muscular mais espessa, já que esse ventrículo esquerdo ele tem como finalidade, tem como função ejetar o sangue para uma distância maior, né? Ele vai bombear o sangue para todos os tecidos do corpo. Já no lado direito do nosso corpo, o ventrículo direito ele vai bombear o sangue através de um caminho menor. Tá? Então o caminho vai ser mais curto. Então a parede muscular ela não é tão espessa como no lado esquerdo, já que do ventrículo direito o sangue sai em direção aos pulmões. As duas cavidades superiores são denominadas de átrios, então nós temos o átrio direito, que é esse que está sendo visualizado aqui na imagem, e do outro lado aqui o átrio esquerdo. Entre o átrio esquerdo e o átrio direito, nós temos um septo, né, uma parede que é chamada de septo interatrial. E nesse septo interatrial a gente consegue visualizar uma fossa aqui, uma depressão na parede desse septo, que é chamada de fossa oval ou fosseta oval, e que representa aqui o fechamento de uma abertura que no período fetal ela esteve presente, né? Então no período fetal a gente possui aqui uma janela oval comunicando o átrio direito com o átrio esquerdo. Porém, antes do nascimento acontece o fechamento da fossa oval e na vida adulta, né? Após o nascimento não é comum a gente possuir essa comunicação entre o átrio direito e o átrio esquerdo. A gente pode até ter algum tipo de anomalia que faça que realize essa comunicação, porém não é o normal, né? O normal é que o átrio direito se comunique apenas com o ventrículo direito e que o átrio esquerdo se comunique apenas com o ventrículo esquerdo. Então, como a gente consegue observar nessa imagem, o coração ele é dividido em 4 câmaras, os 2 átrios, átrio esquerdo e átrio direito, e os 2 ventrículos, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. O átrio esquerdo ele vai se comunicar com o ventrículo esquerdo, sempre, tá? Então sempre o sangue desce do mesmo lado, do átrio para o ventrículo. E dos ventrículos eles pegam as artérias e serão levados aí para diferentes regiões. Então o átrio esquerdo se comunica com o ventrículo esquerdo, átrio direito se comunica com o ventrículo direito. Existe aqui também estruturas que vão tentar impedir, né, vão realizar aí um mecanismo para impedir o refluxo desse sangue para a câmara anterior. Então, depois que o sangue desce do átrio para o ventrículo, nós temos o fechamento das válvulas, que são denominadas de válvulas atrioventriculares, tá? Esquerda e válvula atrioventricular direita. A válvula atrioventricular esquerda também pode ser chamada de válvula bicúspide, pois ela é formada por 2 cúspides ou 2 válvulas, ou pode ser chamada de válvula mitral, tá? Porém, a nomenclatura mais atual é realmente válvula atrioventricular esquerda e válvula atrioventricular direita do lado direito. A válvula atrioventricular direita também pode ser chamada de válvula tricúspide. Então o sangue desce do átrio para o ventrículo e dos ventrículos o sangue vai sair através de vasos, através de artérias. Do ventrículo esquerdo nós temos saindo a artéria aorta. Do ventrículo direito nós temos saindo a artéria troncopulmonar. E aqui a gente consegue visualizar uma
outra imagem de uma secção do nosso coração para que a gente possa visualizar as câmaras cardíacas. É uma secção no sentido longitudinal, tá? Então a gente separa aqui a parte anterior do coração e visualizamos aqui a porção posterior. E a gente consegue visualizar os dois átrios aqui mais superiormente e os dois ventrículos mais inferiormente. Entre os átrios e ventrículos nós temos as válvulas cardíacas, as válvulas atrioventriculares esquerdas e direita. Entre os átrios nós temos uma parede, aqui é um septo, chamado de septo interatrial, e entre as duas cavidades ventriculares nós temos o septo interventricular. Tá? Entre átrios e ventrículos nós ainda temos aqui o septo atrioventricular, porém nós temos também uma abertura nesse septo atrioventricular, que é justamente onde temos a localização das nossas válvulas. As válvulas cardíacas elas se prendem aos músculos papilares através de projeções que são denominadas de cordas tendíneas. Então, essa é uma divisão que separa os átrios dos ventrículos, e aqui representando a divisão entre os dois lados, né? O lado esquerdo do coração e o lado direito do coração. Então, alguns autores costumam dizer que o nosso coração ele pode ser dividido em duas bombas, uma bomba cardíaca esquerda e uma bomba cardíaca direita. E aqui a gente observa os principais vasos que entram ou saem na região da base do coração, que são chamados de vasos da base. Saindo do meu ventrículo esquerdo, nós temos aqui a artéria aorta, que é a maior artéria que a gente possui no corpo. É a artéria mais calibrosa e ela vai levar sangue através das suas ramificações para todos os tecidos do corpo. Saindo do ventrículo direito, nós temos a artéria tronco-pulmonar. A artéria tronco-pulmonar ela vai levar sangue, melhor dizendo, para os pulmões. A artéria tronco-pulmonar se bifurca em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita e vai levar sangue para o seu respectivo pulmão. Lá nos pulmões vai acontecer a hematose pulmonar e esse sangue vai retornar para o coração. O sangue vai chegar no coração através das veias pulmonares, que são essas veias que estão chegando aqui no nosso átrio esquerdo. Tá? Então, chegando no átrio esquerdo, temos as veias pulmonares. No átrio direito, nós temos a chegada das veias cavas. Então, veia cava superior e veia cava inferior, elas vão estar chegando no átrio direito, trazendo o sangue do corpo, fazendo a drenagem do sangue do corpo. A veia cava superior vai drenar a porção da cabeça, pescoço, tórax, membros superiores, enquanto a veia cava inferior vai drenar a parte de baixo do corpo, membros inferiores, região pélvica, região abdominal, tá? De uma maneira geral. Então, esses são os vasos da base. As veias cavas, superior e inferior. A artéria tronco-pulmonar, que sai do ventrículo direito. E ela vai se bifurcar posteriormente em artérias pulmonares, tá? Direita e esquerda. Veias pulmonares que estão chegando no átrio esquerdo e a artéria aorta, que é a artéria que está saindo, surgindo a partir do ventrículo esquerdo e é a maior artéria que a gente possui no corpo. Teremos uma videoaula para falar sobre a artéria aorta e os seus principais ramos. O coração ele é um órgão, né? E como todo órgão é constituído por tecidos, que são formados por células, então eles precisam de um suporte de nutrientes e de oxigênio. Quem vai realizar esse suporte, ou seja, quem vai realizar a irrigação do tecido cardíaco, são duas artérias que se originam a partir da artéria aorta, da porção ascendente da artéria aorta, e essas artérias a gente denomina de artérias coronárias. Uma artéria coronária vai emergir do lado esquerdo da artéria aorta, que nós chamamos de artéria coronária esquerda,
e uma outra artéria vai ter origem do lado direito da artéria aorta, que nós chamamos de artéria coronária direita. As artérias coronárias elas emitem ramos, várias ramificações que vão realizar esse suprimento sanguíneo para o tecido cardíaco. Os principais ramos são a artéria coronária à esquerda, vai emitir aqui o ramo interventricular anterior ou artéria descendente anterior, e também vai dar origem ao ramo circunflexo, que é esse ramo que vai dar uma volta aqui na região da base do coração, promovendo aí essa irrigação dessa região. A artéria coronária direita vai dar origem, dentre outras, à artéria marginal e à artéria interventricular posterior ou artéria descendente posterior. Então essas artérias são responsáveis por levar ou por promover o suprimento sanguíneo no tecido cardíaco. Da mesma forma que a gente possui artérias que vão promover a irrigação do tecido cardíaco, nós temos veias, que estão aqui em azul na imagem, que realizam a drenagem do músculo cardíaco. Essas veias vão confluir para um seio coronário. Esse seio coronário vai trazer o sangue de volta para o coração, desembocando no interior do átrio direito, através do ósteo do seio coronário. O coração ele é dividido em camadas, onde a camada mais interna do coração ela é denominada de endocárdio, então a camada de células que reveste o interior do coração, o interior das cavidades cardíacas. Temos uma camada intermediária que é chamada de miocárdio, e o miocárdio promove a força para o bombeamento do sangue em si. Então o miocárdio ele é composto por tecido muscular. E nós temos ainda o epicárdio, que é a camada mais externa do coração, onde o epicárdio ele é uma camada do pericárdio. Então, se a gente for analisar a anatomia do pericárdio, ele é dividido em pericárdio fibroso e pericárdio seroso, onde o pericárdio fibroso é o pericárdio mais externo e o pericárdio seroso é a camada mais interna. O pericárdio seroso, por sua vez, se divide em duas lâminas, uma lâmina parietal e uma lâmina visceral. A lâmina parietal é a lâmina mais externa do pericárdio seroso. A lâmina visceral é a lâmina mais interna do pericárdio seroso e é a lâmina que está aderida no músculo cardíaco. Então, a lâmina visceral do pericárdio seroso é o mesmo que epicárdio, ou seja, a lâmina visceral do pericárdio seroso corresponde à última camada do coração, que é o que nós denominamos de epicárdio. E aqui na imagem a gente consegue visualizar todo o pericárdio revestindo o coração e como ele é dividido em camadas, né? São diferentes camadas e a camada mais interna é o epicárdio ou lâmina visceral do pericárdio seroso. Entre essas camadas nós temos a presença do líquido pericárdico. E aqui mais uma imagem demonstrando o endocárdio, o miocárdio e a camada mais externa do coração sendo o epicárdio. Para o seu funcionamento, o coração ele possui uma autoestimulação, não é? Ele é autoexcitável. Algumas células cardíacas elas se diferenciaram em células autoexcitáveis, ou seja, em células que são capazes de gerar a sua própria atividade elétrica. Tá? Esse conjunto de células que geram a sua atividade elétrica e que também conduzem a atividade elétrica, conduzem o potencial de ação através do tecido cardíaco, vão formar um conjunto de estruturas que a gente denomina de complexo estimulante do coração. Então, o complexo estimulante do coração diz respeito às estruturas que geram a atividade elétrica e conduzem a atividade elétrica através do músculo cardíaco, promovendo aí ou estimulando a contração do músculo cardíaco. Que estruturas são essas que formam o complexo estimulante do coração?
Na região atrial, nós temos a presença de uma estrutura denominada de nó sinoatrial, ou nódo sinoatrial, ou ainda nódo sinusal, tanto faz, que é uma estrutura autoexcitável, ou seja, aqui nós temos células que são capazes de gerar a sua própria atividade elétrica. Essa atividade elétrica que é gerada, ou seja, esse potencial de ação que foi gerado, ele vai ser distribuído pela parede dos átrios inicialmente, né? Então nós temos aqui feixes internodais ou feixes interatriais que vão conduzir esse potencial de ação através da parede dos átrios. Depois essa corrente elétrica ela é levada até o nó átrio-ventricular, ou nó do átrio-ventricular, né, tanto faz. O nó do átrio-ventricular ele tem como característica conduzir mais lentamente esse estímulo, ou seja, ele vai retardar um pouco a condução desse estímulo para dar tempo que os átrios aí finalizem essa contração atrial, tá? Então, inicialmente vai acontecer a sístole atrial. Durante a sístole atrial, o ventrículo está em diástole, ou seja, o ventrículo está relaxando para receber sangue do átrio para o ventrículo. Após retardar essa condução do estímulo elétrico, o nó átrio-ventricular ele vai passar esse potencial de ação para o fascículo átrio-ventricular, ou conhecido como feixe de His. E esse fascículo vai se dividir em dois ramos, um ramo direito e um ramo esquerdo. Esses ramos vão até a região apical do nosso coração e vão dar origem às fibras de Purkinje, que são numerosas fibras que vão inervar a parede ventricular, distribuindo aí o impulso nervoso através do músculo cardíaco e gerando a contração do ventrículo, tá? Então, essas são as estruturas que vão gerar a atividade elétrica do coração. Então, o coração ele possui uma automatização, tá? Ele não é necessário, ele não necessita de uma inervação central para realizar a sua contração, pois ele possui células autoexcitáveis que podem gerar esse potencial de ação, podem gerar essa excitabilidade, ok? Teremos uma aula específica no canal, né? Temos uma aula específica no canal para falar sobre a eletrofisiologia do coração, tá? Então nela a gente vai especificar melhor como acontece essa condução da eletricidade e como acontece a formação do potencial de ação, né, o potencial de membrana. Vamos diferenciar potencial de ação e potencial de membrana e falar um pouco sobre esse potencial de ação tanto nas células autoexcitáveis como também nas células contráteis do coração. Ok, pessoal, tranquilo? Então agradeço aí vocês estarem presentes comigo até esse momento. Gostaria de pedir para que vocês deixassem aí o like de vocês, né? Curtam o vídeo, se puderem sigam o canal para que a gente possa levar esse conteúdo para um número maior de pessoas. Ok? Então até mais.